Namastê, eu sou Pedro Engler. Imagine uma cena que acontece todos os dias. Alguém faz um comentário simples, uma frase qualquer, e de repente a outra pessoa muda completamente. O rosto endurece, a voz muda, o coração acelera, o silêncio pesa. Quem está olhando de fora pensa, foi só uma brincadeira. Mas quem está vivendo por dentro sabe que não foi apenas aquilo. Aquela frase encontrou uma porta que já estava aberta há muito tempo. Ela não criou a dor, ela apenas encontrou. Talvez seja isso que chamamos de ferida emocional. Não é aquilo que aconteceu ontem, é aquilo que continua acontecendo dentro de nós muito tempo depois que o fato terminou. Porque existem acontecimentos que acabam e existem acontecimentos que continuam vivendo na nossa memória. Talvez você conheça essa sensação. Você já superou uma situação ou pelo menos acredita que sim. Mas basta alguém usar um determinado tom de voz, basta alguém demorar para responder uma mensagem, basta sentir que foi deixado de lado e algo desperta dentro de você. Não parece uma reação de hoje, parece uma reação muito mais antiga, como se uma parte da sua história ainda estivesse tentando se defender. Eu gostaria de começar essa conversa dizendo uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Você não é fraco, você não é fraca porque ainda sente dor. Você é humano. Nós vivemos em uma cultura que admira pessoas fortes, mas muitas vezes confundimos força com endurecimento. Aprendemos desde cedo a esconder. Engole o choro, segue em frente. Isso já passou, você precisa ser forte. E pouco a pouco vamos colocando pequenas dores em um quarto escuro dentro da mente. E aí, sem perceber, trancamos a porta e acreditamos que resolvemos. Mas dores não desaparecem apenas porque deixamos de olhar para elas. Elas esperam, silenciosamente. Esperam uma situação parecida, uma sensação parecida, uma pessoa parecida, e aí elas voltam. Não porque sejam nossas inimigas, mas porque ainda estão pedindo para serem compreendidas. Durante muito tempo eu também achei que amadurecer era deixar de sentir. Achei que consciência significava nunca mais me machucar. Achei que meditar faria com que eu me tornasse imune às dificuldades da vida. E aí isso foi uma das maiores ilusões que eu já tive. A meditação não elimina a humanidade, ela aproxima você dela. Ela não transforma você em alguém que nunca sente medo. Ela não impede que existam feridas. Ela impede que você passe a vida inteira fingindo que elas não existem. Existe uma diferença enorme porque aquilo que negamos costuma dirigir nossa vida escondido, e aquilo que acolhemos começa aos poucos a perder necessidade de gritar. Então, pense em um braço quebrado. Ninguém diria para uma pessoa correr uma maratona logo depois de uma fratura. Ninguém chamaria alguém de fraco por sentir dor ao mover aquele braço. Todos compreenderiam, todos respeitariam o tempo da recuperação. Mas quando a dor é invisível, quando ela mora na memória, quando ela aparece na autoestima, quando ela se manifesta na forma como alguém ama, as pessoas dizem, você precisa esquecer. Como se esquecer fosse uma decisão. A verdade é que quase toda ferida emocional nasce quando vivemos algo para o qual ainda não tínhamos recursos internos. Talvez tenha sido uma rejeição, uma comparação constante, ausência de carinho. Talvez
críticas repetidas, talvez um abandono, talvez uma traição, talvez a sensação de nunca ser suficiente. E o curioso é que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação, uma segue em frente, a outra carrega aquilo por décadas. Porque a dor nunca depende apenas do autoconhecimento, ela depende do significado que aquele acontecimento ganha dentro de nós. Imagine uma criança pequena segurando um copo de vidro. Ela deixa cair, o copo quebra, o adulto sorri e diz: não faz mal. Já em outra situação, outro adulto grita, humilha, faz a criança acreditar que sempre estraga tudo. E aí o que ficará registrado? Não é o copo, será a identidade construída naquele instante. E aí anos depois, talvez essa mesma criança tenha medo de errar no trabalho, tenha medo de começar um relacionamento, tenha medo de tentar algo novo, e nem imagine que tudo isso começou com algo aparentemente pequeno. É por isso que não devemos medir a dor dos outros usando a nossa régua. Aquilo que para você foi apenas um episódio, para outra pessoa pode ter sido o momento em que ela deixou de acreditar em si. Existe uma frase que eu gosto de repetir para mim quando eu percebo que alguém está sofrendo. Toda reação exagerada costuma esconder uma dor antiga. E isso muda completamente o nosso olhar. Em vez de perguntar por que essa pessoa reage assim, nós devemos começar a perguntar o que será que aconteceu para ela aprender a se proteger dessa maneira. Essa pergunta não justifica comportamentos destrutivos, mas humaniza. E quando humanizamos, abrimos um espaço para compreender. Talvez você também tenha desenvolvido estratégias para sobreviver. Algumas pessoas agradam todo mundo, outras se fecham. Algumas controlam tudo, outras fogem de qualquer compromisso. Algumas riem o tempo inteiro. Outras nunca demonstram emoção. Cada comportamento pode ser uma tentativa de evitar sentir novamente uma dor antiga. O problema é que aquilo que um dia protegeu você pode começar a aprisionar você. Imagine que alguém foi profundamente traído. Talvez decida nunca mais confiar. No começo parece proteção, mas depois se transforma numa prisão. Porque ninguém consegue viver intimidade verdadeira sem vulnerabilidade. Ou pense em alguém que cresceu ouvindo que precisa ser perfeito. Essa pessoa talvez conquiste muitas coisas, mas nunca vai conseguir descansar. Porque dentro dela existe uma voz repetindo: você ainda não é suficiente. Feridas emocionais possuem esse poder. Elas fazem o passado conversar com o presente. E muitas vezes fazem o presente pagar uma conta que pertence ao passado. Talvez seja por isso que você já tenha pedido desculpas por reagir de uma forma que nem você compreendeu. Uma situação que era pequena, mas a dor era antiga. E aqui existe algo profundamente libertador. Você não precisa lutar contra suas feridas. Você precisa conhecê-las. Porque ninguém cura aquilo que continua tentando esconder. Pense num quarto escuro. Enquanto você não acende a luz, qualquer sombra parece um monstro. Mas quando a luz chega, nada precisa ser expulso. Tudo apenas pode ser visto como realmente é. Consciência é a luz. Ela não julga, ela ilumina. E talvez você descubra que passou anos tentando ser amado por pessoas incapazes de oferecer aquilo que você precisava. Talvez descubra que passou tempo demais tentando provar seu valor. Talvez também descubra que vive dizendo sim porque um dia acreditou que só seria amado se agradasse todo mundo. Essas descobertas não acontecem para alimentar culpa. Acontecem para devolver a liberdade. Porque quando enxergamos o mecanismo, deixamos de ser conduzidos automaticamente por eles.
Eu gosto de imaginar que cada um de nós carrega dentro de si diferentes idades convivendo ao mesmo tempo. Existe o adulto que trabalha, existe o adulto que paga contas, mas também existe aquela criança que um dia teve medo de não ser suficiente. Existe aquele adolescente que queria ser aceito. Existe aquela parte de nós que espera ouvir palavras que nunca chegaram. Talvez amadurecer não seja abandonar essas partes. Talvez seja finalmente encontrá-las, olhar para elas e dizer: agora eu estou aqui. Existe uma beleza silenciosa nisso, porque passamos a vida esperando que alguém venha preencher aquilo que ficou vazio. Esperamos o reconhecimento, esperamos aprovação, esperamos amor, esperamos validação, até perceber que existe uma parte da cura que ninguém pode fazer por nós. Não porque os outros não sejam importantes, eles são, mas porque nenhuma pessoa consegue voltar no tempo e reconstruir a nossa história. Quem pode reconstruir uma nova relação com essa história somos nós. E isso acontece aos poucos, com delicadeza, sem violência, sem pressa. Curar uma ferida emocional não significa apagar o passado. Significa olhar para ele sem que ele continue decidindo quem você será. Significa lembrar sem reviver. Significa sentir sem afundar. Significa reconhecer que aquilo aconteceu, mas compreender profundamente que aquilo não define quem você é. Você é muito maior do que aquilo que lhe aconteceu. Muito maior. Então repita isso dentro de você. Você é muito maior do que aquilo que lhe aconteceu. Talvez essa seja uma das frases mais importantes desse episódio. Porque existe uma enorme diferença entre carregar uma história e tornar-se essa história. Você tem uma história, mas você não é apenas ela. Então hoje eu gostaria de fazer um convite muito simples para você. Ao longo do seu dia, pergunte para si: qual dor dentro de mim ainda está tentando ser ouvida? Não tente responder rápido, apenas permaneça. Talvez venha uma lembrança, talvez venha um nome, talvez apenas uma sensação. Receba tudo isso com gentileza. Como quem encontra um velho amigo que passou o tempo demais sozinho. E aí talvez você descubra que aquilo que chamava de fraqueza era apenas uma parte sua esperando acolhimento. E talvez perceba algo ainda mais bonito, que a cura não acontece no dia em que você deixa de sentir. Ela acontece no dia em que você para de fugir do que sente. Porque toda ferida escondida pede silêncio, mas toda ferida acolhida começa lentamente a transformar-se em sabedoria. E quem atravessa esse caminho não se torna alguém sem cicatrizes. Torna-se alguém que finalmente compreendeu que as cicatrizes não existem para lembrar apenas da dor. Elas também lembram da capacidade extraordinária que o ser humano possui de continuar vivendo, continuar amando, continuar florescendo, mesmo depois dos invernos mais difíceis. Eu desejo que você tenha coragem de olhar para a sua história com menos julgamento, com menos pressa e com mais compaixão. Porque talvez a pessoa que você mais precisa perdoar, compreender e abraçar sempre tenha sido você. Harion. Evening. Buyer's remorse. Buy a new car? I'll be moving in. Let's get started. Sorry, I think there's been a mistake. I bought it from Carvana. You what? Yeah, great price. I even have 7 days to love it or return it. So there's no... No buyer's remorse. More like buyer's rejoice. I guess I'll let myself out. Congratulations. I mean it. Buyer's rejoice. Buy your car today on Carvana. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch.
each. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.